Há coisas que nós podemos e devemos fazer diariamente e mudar a nossa forma de ser e de estar, de modo a que consigamos com maior facilidade sentir-nos satisfeitos connosco e encontrar nas pequenas coisas a felicidade, porque é aí que reside a questão. A felicidade não é o destino, é um modo de vida. Portanto, quanto mais nós formos valorizando as pequenas coisas do dia a dia, mais fácil é encontrarmos então essa felicidade, porque ela está realmente nas pequenas coisas. E há uma série de coisas que nós podemos fazer diariamente para conseguirmos encontrar a satisfação e, por sua vez, a felicidade. Em primeiro lugar, nós devemos parar de reclamar. Muitas pessoas infelizes são queixosos crónicos e, portanto, eles veem todas as nuvens e nenhum céu. Portanto, o céu está completamente carregado de nuvens escuras e nunca conseguem vislumbrar o azul nem o sol. Estas pessoas estão tão focadas em tudo o que na sua perspectiva está errado, que deixam escapar algumas situações positivas e coisas que vão acontecendo exatamente em simultâneo. Então, uma das coisas que nós devemos fazer para nos sentirmos de bem com a vida, com o nosso dia, é precisamente parar de reclamar, parar de focarmos nas coisas que estão mal e invertermos isto. Começarmos a focar, sim, nas coisas que estão bem, nas coisas que correm bem e começarmos a apreciar tudo aquilo que corre bem. E isto é importante que nós façamos ao longo do nosso dia, tomarmos consciência das coisas boas que nos vão acontecendo e valorizá-las no momento, para que quando cheguemos ao final do dia, eu posso muito mais facilmente relembrar aquilo que correu bem do que propriamente aquilo que correu mal. Agora, se eu passo o dia a focar-me nas coisas que correm mal, nos problemas, nas coisas que não estão bem, nas coisas que na minha perspectiva não estão corretas, eu chego ao final do dia e o meu dia foi uma porcaria. O meu dia foi completamente repleto de coisas negativas e passou-me ao lado coisas que se passaram e que são muito boas e que eu não consigo valorizar. Portanto, primeira coisa, parar de reclamar e focar-nos nas coisas boas. Depois, outra coisa que nós podemos fazer é parar de nos debatermos com os erros do passado e olharmos para o passado como uma escola e não como uma prisão. Portanto, o passado está lá, ninguém pode negar aquilo que aconteceu no passado, mas se nós começarmos a encarar o passado como uma escola, como algo que me ajudou a evoluir e a crescer, eu vou parar de me debater com esses erros, porque errar, todos nós erramos, é também através do erro que nós aprendemos, é também através do erro que nós evoluímos. E, portanto, uma das coisas que nós devemos mesmo fazer é parar de nos debater com os erros do passado. Todos nós erramos e é natural que erremos para podermos crescer e evoluir. As pessoas mais infelizes passam o tempo a remoer ofensas do passado, a mexer em velhas feridas. Isso faz com que elas se distraiam e que não valorizem o presente, que não consigam valorizar o momento, nem apreciar toda a beleza do momento em plenitude. Se estamos demasiado focados naquilo que já passou, podemos perder muitas outras coisas boas que estão a chegar e que estamos a viver hoje em dia. Assim, devemos deixar mesmo de lado ou guardar mesmo na gaveta do passado as coisas que se passaram lá atrás e vamos nos libertar o suficiente para conseguirmos abraçar a vida no dia de hoje e aproveitar o presente. Outra coisa que nós podemos fazer é parar de nos culparmos e de culparmos os outros. A culpa é um sentimento muito pesado para se carregar, seja às nossas costas, seja para carregar os outros. As pessoas infelizes passam muito tempo a culpar os outros. Ficam presos nessa busca e incapazes de se mover e ficam tão focados na culpa e a apontar o dedo aos outros que não conseguem desfrutar do seu dia e do momento presente. Também se culpam demasiado a si próprias. Estão constantemente com julgamentos voltados para elas, colocam tudo sobre os seus ombros e, portanto, trazem em si um fardo muito pesado para conseguir lidar. Depois devemos parar de pensar que a vida nos deve alguma coisa. Não, a vida não nos deve nada. Há pessoas que estão à espera que a vida lhes traga coisas boas. Mas quem é que consegue colher alguma coisa sem plantar? Hoje em dia isso não é possível, não é? Nós temos que plantar para colher.
Portanto, a vida não nos deve nada, ela dá-nos tudo. Tudo. Mas nós temos que plantar para colher. Tudo se transforma numa oportunidade de aprender, amar, perdoar, superar e desenvolver e criar quando nós estamos disponíveis para receber aquilo que a vida nos vai dando. Depois, outra coisa que nós devemos fazer é parar de julgar. Isto não quer dizer que tenhamos de deixar o nosso discernimento e a nossa sabedoria e que deixemos de ter opinião sobre as coisas. É diferente ter opinião sobre as coisas e julgar. Mas aqueles que estão sempre a julgar tudo e todos estão a roubar deles próprios a felicidade que está à sua disposição. Portanto, não conseguimos desfrutar das coisas boas estando sempre a verificar o que é que está errado nos outros, o que é que está errado em mim, o que é que está errado na vida e julgar. Uma coisa é ter opinião, outra coisa é julgar. Depois devemos parar com as comparações e isto aqui é algo que nos derruba imenso. Algumas pessoas sentem-se infelizes porque estão constantemente a comparar-se com as outras. E nós somos pessoas diferentes. Comparam os seus maridos, as mulheres, os filhos dos outros, os vizinhos. Comparam tudo e todos. E é impossível nós sentirmos bem quando, na realidade, a minha vida é diferente, mas é a minha vida e, portanto, não há termo de comparação. A nossa vida é única e não é igual à de mais ninguém. Portanto, não há possibilidade de nós conseguirmos comparar. Então, porquê é que nós perdemos tempo com estas comparações? Nós nascemos para sermos seres únicos. Nascemos em circunstâncias únicas, com uma experiência de vida única, com obstáculos únicos, com os nossos traumas, com capacidades e habilidades únicas, com incapacidades que formam a nossa personalidade, que determinam os nossos valores, o nosso caráter, as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas inseguranças, os nossos gostos, hábitos, perspectivas, ideologias, opiniões, atitudes, tudo isto é diferente e não é comparável. E, portanto, devemos aceitar os factos e não há nem pode haver comparações. Outro ponto que nós devemos seguir para conseguir sentir-nos mais satisfeitos e mais plenos na nossa vida. Parar de nos preocuparmos em demasia. Algumas pessoas vivem tão atormentadas pelo medo, pelas dúvidas, ansiedades, que vivem num esforço tremendo e que não conseguem encontrar qualquer tipo de alegria. É se isto, é aquilo, é se isto, aquilo outro. Estes pensamentos trazem demasiada ansiedade e cada vez impedem mais as pessoas de se sentirem verdadeiramente vivas. Em vez disso, vamos deixar a vida fluir, vamos deixar as coisas acontecer, vamos confiar que as coisas vão correr bem. E quando não correrem bem, vamos tirar proveito das coisas que não correram bem, vamos aprender com elas. E, portanto, devemos nos libertar da necessidade de estarmos constantemente a controlar as coisas, a ter preocupações excessivas. Claro que nos devemos preocupar um pouco com as coisas, mas devemos tomar precauções razoáveis. Não devemos nos deixar congelar nem bloquear pelo medo do que está por vir, do desconhecido. E, portanto, pare de se preocupar em demasia. Outro ponto que nós podemos seguir para nos sentirmos mais felizes. Deixar de fazer tempestades em copo d'água. Deixar de valorizar em demasia situações que não têm que ser sobrevalorizadas. Pense se vale mesmo a pena fazer uma tempestade num copo d'água. Por vezes nós valorizamos demasiadas coisas e quando estamos demasiado focados nas coisas negativas temos tendência a fazer isto, a transformar os acontecimentos em algo megalómano e a fazer uma tempestade gigante que afinal nada tem a ver com uma tempestade. E estamos habituados a focar-nos nas coisas que correm menos bem. E como correm menos bem, acabamos por transformar isto em algo muito maior e fazer uma tempestade num copo d'água. Não há essa necessidade. Vamos relativizar as coisas. Depois, outra coisa que nós podemos fazer, e que muitas das vezes muitas pessoas que se sentem constantemente infelizes têm este tipo de pensamento. Deixar de nos ofender tão facilmente. Da mesma forma que deixamos de fazer tempestades em copos d'água, devemos deixar de nos ofender por tudo e por nada. Parar de ver ofensas em tudo o que não gostamos e aprender a aceitar as pessoas como elas são. Muitas das vezes as pessoas estão simplesmente a dar a sua opinião. Não nos estão a atacar. Não tem a ver connosco. E, portanto, deixemos de achar que tudo tem a ver connosco. Deixemos de nos ofender com as coisas que as pessoas dizem. E mesmo que tenha a ver connosco, a pessoa só me ofende se eu permitir.
Portanto, eu posso deixar que essas ofensas deixem de me afetar. Depois vamos parar e desistir de ser pessimistas. Vamos passar a ver a vida pelo lado positivo. Vamos passar a ser mais otimistas. Vamos trocar as nossas lentes e vamos ver o mundo de forma mais positiva, porque há tantas coisas positivas que nós temos na nossa vida que nós não estamos a ver porque estamos focados naquilo que é mau. A crença de que as coisas não funcionam, que não temos controle sobre as circunstâncias da nossa vida, que nada do que eu faça irá mudar nada, é o caminho para a infelicidade. Pare de ver o lado negativo das coisas. Treine os seus olhos para ver o quão brilhante é a vida. A vida é linda. A vida oferece-nos coisas maravilhosas, se nós estivermos dispostas a vê-las. Precisamos é de nos focar realmente nas coisas boas que a vida nos traz. Obviamente que a vida nos traz coisas negativas. Obviamente que a vida nos traz sofrimento. Obviamente que a vida nos traz dor. Mas quem escolhe viver na sombra ou viver na luz sou eu. Eu posso me permitir gritar, chorar, sentir tristeza, porque realmente há situações onde há essa necessidade. E é importante que eu sinta, é importante que eu expresse essas emoções. Agora, uma coisa é eu sentir estas emoções no momento em que é para sentir estas emoções, outra coisa é eu passar a viver com estas emoções, que deixam de ser emoções e passam a ser um estado de ânimo, um sentimento, algo muito mais duradouro, e eu passo a viver com isto, com uma tristeza, com uma ansiedade, com uma depressão, porque estou constantemente só a olhar para as coisas que não estão bem, estou constantemente a ver as coisas pelo lado pessimista. Em penúltimo lugar, devemos parar de ser perfeccionistas. E quando eu digo que devemos parar de ser perfeccionistas, não é sermos perfeccionistas QB, porque isso não é mau, porque nós conseguimos ali o equilíbrio. Devemos parar de ser perfeccionistas em excesso, o extremo do perfeccionismo. É um ato que demonstra que a pessoa não se sente bem com ela própria, que não confia nas suas capacidades. É uma forma de nós estarmos a sabotar os nossos sentimentos positivos. Portanto, este perfeccionismo extremo faz com que a pessoa nunca consiga sentir-se satisfeita consigo, com as coisas que faz. Portanto, vamos nos libertar aqui um bocadinho disto, porque a perfeição não existe, e se a perfeição não existe, vamos relaxar. Vamos acreditar naquilo que nós fazemos, vamos acreditar nas nossas competências, vamos acreditar em nós e vamos deixar a vida fluir. E vamos ser perfeccionistas QB, que não tem nada de errado gostarmos de fazer as coisas o mais perfeitas possível dentro das minhas capacidades, mas chega a um ponto que eu tenho que parar e acreditar que está bem, que eu sou capaz e que está bem feito. E, portanto, ajuda-me a relaxar, deixar de ser perfeccionista em demasia. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, devemos parar de sermos ingratos. Uma pessoa ingrata nunca consegue valorizar aquilo que a vida lhe vai dando. Nunca consegue valorizar as bênçãos que tem na sua vida. E, portanto, para alterar isso, devemos permitir a sentir gratidão e tornar isto um hábito diário. Nomear aquilo que eu sou grato, aquilo que eu agradeço ter na minha vida. E não tem que ser necessariamente coisas grandes. Eu posso sentir gratidão simplesmente pelo sol que me aquece. Eu posso sentir gratidão pelo ar que eu respiro. Eu posso sentir gratidão pela casa que eu tenho, mesmo que seja uma casa pequenina, com pouco espaço. E, portanto, sentir essa gratidão é importante. Vão ver que conseguirão ver a vida com outros olhos e de forma muito mais bonita, positiva, e conseguirão encontrar muito mais facilmente essa felicidade. E não se esqueçam de uma coisa: a felicidade não está lá à frente. A felicidade está no aqui e no agora.